a minha geração. Tu não nasces a acreditar em ti, não é? Se tu vives num contexto que desde pequeno te dizem tu és fraco, tu não és suficiente, tu nunca vais ser aquela pessoa, tu nunca vais conseguir, isso é uma coisa que tu vais ser influenciado por essa crença limitadora. Se tu tiras isso do teu percurso e tu educas as tuas crianças com literacia financeira, com inteligência emocional, é uma coisa que não se fala das escolas. Eu achava que as pessoas são boas e más e não, as pessoas têm preferências e, portanto, a educação tem um papel brutal agora, e tu vais sempre a tempo, não é? De aprender, de te educar, de percebermos como é que as pessoas funcionam, mas ainda mais quando és criança. Eu durante muito tempo não vi este gap entre homem e mulher, entre géneros. Eu não o vi à minha frente e depois eu dizia, não, as mulheres se querem chegar a cargos de liderança como os homens têm é que trabalhar muito. E não, eu também não olhava para os números. O que vamos fazer? Este país também é para novos e é por isso que recebemos em estúdio uma bioengenheira com a ambição de trazer flexibilidade e compensação laboral para todos. Nasceu em 88, no Porto, é a mais nova de 3 irmãs, os pais divorciaram-se quando tinha meses, por isso a infância é feita de recordações de uma casa só com mulheres. Era uma criança feliz, reivindicativa, com a resposta sempre na ponta da língua. Depois do mestrado em bioengenharia pela Universidade do Porto, começou o percurso como investigadora científica na área da regeneração médica, ao mesmo tempo que frequentava um mestrado em gestão na Católica. Lecionou as disciplinas de Sistemas de Informação e Gestão de Operações, trabalhou na Sonai, onde ajudou a montar as operações de e-commerce, e na Farfetch, onde trabalhou em projetos internacionais. Acredita que a educação é a arma mais poderosa para fazer evoluir o mundo, por isso liderou projetos de ciências comportamentais com aplicação ética e embarcou na viagem de revolucionar o mundo da compensação. Trocando por miúdos, acredita que todos os empregadores devem dar ao colaborador o ónus de decidir como querem ser compensados, de acordo com o próprio contexto e vontade. E tem contribuído para a missão, estando à frente da Coverflex Portugal, uma plataforma de compensação flexível para empresas modernas. Inês Odila, muito bem-vinda. Obrigada. Eu gostava de começar já aqui pela flexibilidade, por esta ideia de compensação. Eu acho que muitos trabalhadores ainda podem não conhecer esta ideia. Sim, é verdade. Portanto, por isso é que nós dizemos muitas vezes para empresas modernas, e aqui um bocadinho a provocação de nós precisamos mesmo modernizar-nos, não é? Então, aqui a ideia é simplesmente parte da compensação dos colaboradores serem eles a escolher como é que querem usar. E, portanto, o que nós criamos foi uma plataforma tecnológica em que existe parte da compensação que passa por esta plataforma e são as pessoas a dizerem como é que elas querem usar e em que benefícios é que querem usar. Seja o pagamento do ginásio, ou o pagamento de despesas escolares, ou o pagamento da creche dos filhos, e, portanto, ser a pessoa a decidir como é que ela quer ser compensada. Quais é que são as formas de compensação? Já aqui enumeraste algumas. Sim. Eu não sabia que dava para pagar despesas escolares, por exemplo. Podem ser despesas de supermercado também, imagino. Sim, olha, tu tens aqui várias componentes. A primeira é logo, como tu dizes, as despesas de supermercado. Portanto, tens o subsídio de alimentação, em que o subsídio de alimentação eu diria que é o mais... É o mais comum. Sim, em que as pessoas recebem em cartão, portanto isenta de IRS e Segurança Social. Depois tens os benefícios, e estamos a falar de despesas escolares, despesas de saúde, planos de poupança e reforma que podes fazer. Estamos a falar de despesas, por exemplo, em sénior, que é em lares, e compra de tecnologia. Portanto, tens uma panóplia de benefícios, e depois também seguro de saúde, seguro de vida, e, portanto, dar esta oferta aos colaboradores. Tu tocaste aqui num ponto importante, os impostos. Falaste de uma isenção de IRS e de Segurança Social que me parece relevante para Portugal, em que não raras vezes ouvimos os empresários portugueses fazerem menção aos altos impostos que pagam nas suas empresas. A flexibilidade e a compensação pode baixar o imposto que uma empresa tem com um salário mais alto. Sim. Então, isto são formas de tu maximizares a tua poupança, o teu salário enquanto colaborador, não é? Que é, eu sei que se recebem benefícios, se a minha empresa me paga em benefícios, e se não vou pagar IRS e Segurança Social ou Segurança Social, vou conseguir maximizar o valor que eu recebo e, portanto, maior poupança. E as empresas também têm uma isenção de imposto e, portanto, vão conseguir ter maior poupança. Isto é importante nos dias de hoje, não é? Porque as empresas hoje querem dar mais aos colaboradores, mas aquilo que dizem é, quer dizer, a inflação está aqui para os colaboradores, mas também para a empresa, e, portanto, muitas vezes é difícil conseguirem fazer. E há um padrão em relação
àquilo que os empregadores, aliás, os empregados, o colaborador quer em relação à compensação? Olha, eu diria que há um padrão em relação aos setores que investem mais nesta compensação, em compensação flexível, dar soluções diferentes aos colaboradores. Portanto, tu tens as empresas mais vanguardistas, as tecnológicas, que para essas empresas já não é um tema, ou seja, já toda a gente à partida tem compensação flexível, e depois tens as outras empresas de indústrias um bocadinho mais tradicionais que estão agora a começar a dar os primeiros passos nesta decisão de que a compensação é mais do que um salário, não é? Muitas vezes nós vemos a compensação só como o salário bruto, e é mais do que isto. É mais de um salário bruto em que sentido? Pode contribuir para aumentar a produtividade, por exemplo? Sem dúvida. Aumenta a fidelização, não é? O engagement do colaborador e, portanto, a produtividade. Pensa assim, vou-te dar um exemplo. A minha empresa dá-me o meu dia de aniversário de férias, isto é compensação, porque aquilo tem um custo. Dá-me o aniversário das minhas filhas, tenho duas. Dá-me, por exemplo, licença parental. Eu estou a falar de filhos porque é aquilo que me toca a mim, mas sim, licença parental alargada. Ou, por exemplo, dares budgets para que a pessoa possa usar em desenvolvimento pessoal, em que possa usar na modalidade remota, e portanto é que eu digo que compensação é mesmo mais do que o salário bruto que nós no final do mês recebemos. E achas que a compensação flexível pode ser uma solução para reduzir a desigualdade social em Portugal? Olha, é um tema difícil. Eu acho que pode ser algo para me ajudar a maximizar aquilo que eu recebo, não é? A criar maior poupança. O tema da desigualdade social, eu diria que é um tema muito alargado, não é? Portanto, mas definitivamente para me ajudar a criar mais valor do que eu recebo e mais poupança, sim. Inês, e quais é que são as empresas mais ou os setores mais flexíveis a quererem a tal flexibilidade de que estamos aqui a falar? Eu diria que são mesmo as tecnológicas, são aquelas que hoje já olham mais para tendências externas, para o que se passa fora de Portugal, são mais modernizadas nesse sentido, e também, felizmente, para esses setores são aqueles que hoje conseguem dar mais, têm salários mais altos à partida neste setor, e portanto conseguem trazer também mais essa garantia para os colaboradores. Então, as empresas normalmente são empresas privadas. Achas Sim. que o Estado um dia, o setor público, poderia enverdar por estes caminhos da compensação? Na verdade, qualquer pessoa, qualquer empresa portuguesa pode dar aos colaboradores estes benefícios flexíveis, isto é para todos, não é? Está legislado. Depois aqui a lógica é escolher se queres usar a tecnologia a teu favor. Eu acredito mesmo que a tecnologia te dá autonomia e te dá mais voz, porque o que acontece na Coverflex é eu dou um plafond a um colaborador, mas deixo que seja ele a escolher onde é que quer usar. E portanto, tu consegues ver, por exemplo, exemplos de empresas que elas te dizem eu pago-te o ginásio, mas pagam um ginásio que está em frente ao teu escritório, não é? Mas hoje em dia, mais nesta modalidade até remota e híbrida, as pessoas dizem, olha, já não quero que seja em frente ao escritório, quero que seja a mim ao lado de casa, e portanto aqui a tecnologia vai-te ajudar muito nesta lógica de seres tu a escolher, porque o que a tecnologia te dá é, eu dou-te o valor, mas tu escolhes onde é que queres usar, e portanto na Coverflex em particular, tu usas o cartão e pagas através da aplicação para poderes pagar esses sítios. Como é que vai o mercado da compensação e da flexibilidade? Está a ser fácil fazê-lo crescer em Portugal? Olha, estamos a caminhar para um mundo mais fácil, mas não nos podemos esquecer que somos dos países com a maior taxa ou melhor, com a menor taxa de literacia financeira da Europa, não é? E, portanto, eu diria que aquilo que é mais difícil é a mudança de comportamento, é realmente nós levarmos esta literacia para as pessoas, e, portanto, hoje é uma bandeira que eu carrego, que é nós conseguimos dar mais informação. E acho que estamos no bom caminho, acho que ainda nos falta percorrer algum caminho, mas também é por isso que me dá tanto propósito trabalhar no mundo da compensação. E nesse caminho que há para percorrer, em quanto tempo é que vês que uma empresa, por exemplo, como a RTP, possa optar por escolher esta flexibilidade e compensação para os seus funcionários? Olha, acho que pode ser já. Portanto, podemos falar a que sim. Eu acho que o primeiro é as empresas conhecerem o porquê, não é? E muitas vezes, quando nós estamos a implementar coisas na empresa, o nosso porquê deveria ser o colaborador, as pessoas que
que trabalham, porque são as pessoas que trazem o trabalho, não é? Uma empresa não é nada sem as pessoas, são as pessoas que nos dão os resultados. Portanto, acho que o primeiro passo é tu compreenderes o porquê, o que é o propósito, e a partir daí depois é uma lógica muito mais logística e burocrática de custos, poupanças, como é que eu vou implementar, mas diria que começas sempre pelo porquê. E quais é que são normalmente os principais entraves que levam uma empresa a não querer a compensar e a flexibilizar o trabalho dos seus funcionários? Olha, diria que que é mesmo a literacia financeira. Muitas vezes nós dizemos, já que não queremos ouvir falar de um tema que à partida nós desconhecemos ou que há muita desinformação e portanto até há coisas que estão mal interpretadas. Eu diria que esse é o primeiro, e depois também a questão de hoje as nossas empresas passam por um período difícil, elas efetivamente querem, com a inflação, querem dar mais aos colaboradores, mas não conseguem fazer, e portanto é toda esta lógica de perceber se é um bom timing ou não para a empresa fazê-lo. Mas se o fizer, até vai garantir mais empresa, não só mais poupança, não só para o colaborador, mas também para a empresa. Olha, nós na altura de Fordismo, foi aí que foi instituída os 6 dias de trabalho laboral. Entretanto, no 1º de maio, Dia do Trabalhador de 1926, a mesma empresa, Ford Motor Company, deu início aos 5 dias de trabalho semanais, que são os que temos atualmente, mas temos ouvido cada vez mais falar da semana de 4 dias. Esta tendência de flexibilidade pode cruzar-se aqui com esta vontade de que a jornada semanal seja de apenas 4 dias? Sem dúvida, eu acho que há muitas coisas que ainda estão em teste, não é? O full remote, o trabalhar 4 dias. O trabalhar 4 dias não é só trabalhar 4 dias, é tu conseguires que a empresa opere se calhar 5 dias, não é? Porque não te podes só mudar a ti e depois o mundo está à espera que tu entregues 5 dias. Eu acho que estamos a começar a ver algumas tendências. Claramente estamos em modo de teste, já começas a ter muitos resultados que dizem sim, é por aqui, não, não é por aqui. Assim como, olha, outra tendência que existiu e que as pessoas começaram a largar e que vês isso em alguns artigos foi Unlimited Holidays, das férias ilimitadas, não é? Só que o que as férias ilimitadas te dizem é tira férias quando tiveres menos trabalho. Então estão-te a dizer não tires férias, não é? E portanto há aqui muita coisa que está em teste. Depois há algumas coisas que tu começas a perceber, ok, isto faz sentido, e depois há outras coisas que começas a largar. Os 4 dias diria que ainda é bastante controverso, já há muitas empresas a começarem a praticar, e tens os dois lados. Tens pessoas que dizem que vêem vantagens, tens pessoas que dizem que vêem desvantagens nisso. E tens também pessoas que dizem que o horário das 9 às 5, o horário neste funciona para muitos, mas não funciona para todos, e há pessoas até que são mais produtivas à noite, de madrugada, Sim. de manhã. Achas que esta flexibilidade também do trabalhador poder escolher o horário em que pode ser mais produtivo e contribuir para o crescimento da empresa e cumprir os seus objetivos também pode fazer parte do futuro próximo? Eu acho que sim. Tem que estar muito bem comunicado na cultura da empresa. Vou-te dar um exemplo. Se eu tenho uma chefia que está a trabalhar ao sábado das 9 às 6 porque não trabalhou na sexta-feira, está tudo bem, não é? Mas depois esta cultura de trabalhar ao sábado passa para toda a gente, e passa não só para quem não trabalhou à sexta-feira, mas também para os que trabalharam, e portanto tu deixas de trabalhar 5 dias por semana e começas a trabalhar 6. Mas quando na verdade vives uma cultura em que essa pessoa diz, olha, atenção, adoro trabalhar ao sábado ou adoro trabalhar ao domingo de manhã, mas não é suposto tu fazeres, é suposto tu também teres o teu horário. Já funciona, portanto eu acho que o modelo de flexibilidade de horário pode funcionar, tem que ser muito bem comunicado, e a empresa tem que garantir que tu, enquanto colaborador, sabes com o que é que deves contar. Senão, o que acontece quando tu não garantes isso é, ok, aquela pessoa que eu estimo muito e que eu valorizo e que me lidera está a trabalhar tanto, eu também tenho que dar mais. Olha, Inês, e a Sonai e a Farfetch, onde trabalhaste, são empresas flexíveis? Eu diria que sim, olha, já trabalhei há algum tempo, portanto na Sonai já trabalhei há mais tempo, mas diria que tenho lá bastantes pessoas conhecidas, portanto, que têm essa flexibilidade. Aqui falo com menos conhecimento de causa agora, no modelo atual. A Farfetch, sem dúvida, é uma das empresas que começou com esta lógica de dar mais flexibilidade aos colaboradores, já dava uma série de benefícios ainda antes de nós implementarmos ferramentas e tecnologia para o podermos fazer, portanto diria que sim, sem dúvida. Gostaste mais de estar na Sonai ou na Farfetch? É muito difícil a pergunta, são mundos muito diferentes. O que é que aprendeste numa e noutra? Olha, na Sonai aprendi só
tipo, o que era estar presente, o que era hard work, não é? O que é comprometer-me com o trabalho. E diria, foi o meu primeiro trabalho sem ser na investigação, porque antes era investigadora e, portanto, aprendi a situar-me, digamos assim, e vi pessoas muito comprometidas e isso deu-me muita vontade de crescer. Depois na Farfetch foi onde eu acho que me comecei a descobrir mais como, ok, a vida não é só trabalho, eu sempre fui muito focada no trabalho, a vida é mais do que trabalho e comecei a ter mais equilíbrio pessoal-trabalho, até porque a Farfetch é uma empresa que comunicava muito isso, há mais do que trabalho e portanto acho que foi assim, além das coisas técnicas foi o que eu aprendi e depois aprendi as coisas inerentes à minha idade, não é? Não somos todos iguais, temos preferências diferentes, é importante comunicarmos de forma a que as pessoas estejam a ouvir, que era uma coisa que eu às vezes achava que a comunicação é simplista, não é? Eu digo, tu ouves e já está. E depois aprendi muitas vezes não diria pelos piores motivos, mas com sessões práticas do que estava a acontecer que nós somos todos muito diferentes. Olha, a Sonai e a Farfetch são duas empresas muito conhecidas, nomes sonantes, mas tenho a certeza que há pessoas que nos estão a ouvir que não sabem em que mercado operam estas empresas. Conta-nos. Olha, Sonai, vou-te contar a minha experiência em particular, porque a Sonai é muito, muito abrangente, não é? É uma organização com muitas empresas. Trabalhei no e-commerce da Sonai, portanto trabalhávamos com o Continente Online, portanto é uma plataforma de e-commerce que serve o continente, que faz as entregas online e portanto trabalhava aqui em toda a operação do Continente Online, mas a Sonai é enorme, não é? Muito mais do que isto, é uma empresa que atua maioritariamente em Portugal. E depois a Farfetch é uma empresa que tem o propósito de revolucionar a forma como nós compramos moda de luxo e portanto também é mais uma plataforma de e-commerce de moda de luxo e aí já é internacional, mesmo os próprios clientes não estão em Portugal, estão em muitos outros mercados e trabalha moda de luxo. Como é que casaste a gestão com a bioengenharia ainda antes desta tua incursão nestas grandes empresas e já agora onde é que a bioengenharia vai na tua vida hoje em dia? Olha, a bioengenharia foi uma ferramenta. Eu fui para a bioengenharia um bocado por acaso. Eu queria. Mesmo quando estava a fazer a aplicação para a faculdade, as provas, e quando estava a entregar, falaram-me de bioengenharia. Eu disse: ótimo, engenharia, biologias, um curso novo. Era o primeiro ano que havia em Portugal, e portanto disse: pronto, é mesmo isso. Mas foi assim uma coisa muito à última da hora. Depois acabei por entrar. Foi um mundo muito giro porque me deu muita parte de engenharia que, pelo meu contexto até então, quando eu cresci, as minhas referências sempre estiveram muito ligadas às ciências, às biologias, às farmácias. A minha mãe trabalha numa farmácia e eu não achava, eu estava completamente desfocada daquilo que era as engenharias mecânicas, gestão, engenharia informática, e foi muito giro porque me abriu os olhos para esse mundo e é um mundo que hoje faz muito mais sentido para mim do que propriamente as biologias. Mas também foi por acaso que fui para a gestão. Eu no final do meu curso, no 5º ano, fiz uma tese de mestrado em que tinha uma máquina de remoção de células a tecidos e quando decidimos patentear, toda a gente de disse, saber mais coisas. Sim, Inês, não sabemos bem como é que vamos fazer isto, vamos aqui a um grupo de investigação ao lado para fazer com que eles façam o produto. E eu disse: não, vamos nós fazê-lo. E então disse: ok, vou ser uma investigadora empreendedora. E vi os cursos que havia final de tarde, que era para poder trabalhar ao mesmo tempo, e fui para a gestão, mas foi literalmente por acaso. Ok, o que é que isto diz sobre ti? Que não consegues delegar ou que queres sempre saber mais e fazer parte de todos os processos? Olha, sim, é verdade. Eu gosto muito, eu sou uma pessoa muito da big picture, portanto é muito difícil para mim estar a falar desta peça em particular e não ver o todo. Portanto, essa é a primeira coisa. E depois o que diz também de mim é: eu acho que o mundo da investigação é um mundo muito lento, é um mundo muito, muito bonito, mas é lento, tu demoras a ter resultados, não é? E o mundo da gestão é um mundo rápido, com muita velocidade, com resultados e que tu podes medir muito rápido. Tenho a maior admiração por quem faz investigação, mas o que eu vi era outros investigadores a verem uma coisa a microscópio que significava 1% daquilo que pode ser eventualmente o resultado final, e aquilo dava-lhes alento para um ano inteiro, e eu pensava: não, mas falta-nos 99%, e a gestão dá-te mais isto, dá-te mais além da velocidade. precariedade do mundo académico. Muito precário. Mas eu acho que a minha maior motivação para ir para a gestão foi: eu tinha estudado na Holanda,
E eu vi que a investigação na Holanda era verdadeiramente uma empresa. Não havia, quer dizer, existem bolsas de investigação, mas eu não dependia delas para poder ter um salário. E acho que foi isso que me abriu muito as portas à gestão. Foi, ok, eu quero mesmo fazer investigação, mas eu quero que a investigação se comporte como uma empresa em que eu financio, eu monetizo alguns produtos para poder financiar outros projetos que me dão prejuízo. E acho que foi isso que me despertou para o mundo da gestão. Olha, e as ciências comportamentais com aplicação ética? Fiquei muito curiosa. O que é que isto significa? Fascinante. Conta-nos mais sobre esse mundo significa fascinante. que muitas vezes tu fazes coisas inconscientemente e que tu não sabes que as estás a fazer. Tu achas que se te perguntarem, Diana, mas porquê é que tu deixaste aqui uma moeda em cima? Tu não sabes porquê que disseste então. Porque meti aqui uma moeda em cima, mas na verdade tu foste levada, condicionada a fazer aquilo inconscientemente. Mas isso é neurociência. Neurociência, exatamente. Agora, as ciências comportamentais podem ser aplicadas por exemplo, são muito aplicadas a marketing. Quando tu estás num checkout de um e-commerce, tu percebes, ok, se tiver só 3 passos ou se o botão for azul e não for amarelo, vai-te fazer ter reações diferentes. A Clue, que foi por onde eu passei, fazia sempre investigação sob o ponto de vista, ou consultoria, projetos sob o ponto de vista ético. Portanto, só podes implementar projetos que na verdade tenham um ponto de vista ético, que te influenciam a tomar uma decisão, mas que é ética. O que é ética? Olha, ética é fazeres alguma coisa que não vai prejudicar, que não tenha a intenção de prejudicar, não é? Imagina que eu estou a vender moda de luxo e estou a fazer com que as pessoas comprem moda de luxo na Etiópia, não é? Em que eu sei que o rendimento é muito, muito baixo. À partida, se tu queres influenciar esse comportamento, pode ser pouco ético. Ou se queres influenciar esse comportamento em pessoas que tu sabes que têm baixo rendimento, por exemplo. Outra coisa é, eu quero baixar os níveis de criminalidade, por exemplo, num metro. E portanto, o que é que eu vou fazer à minha volta? O que é que eu posso fazer neste espaço para levar a que se reduzam os níveis de criminalidade? Por exemplo, uma das coisas, porque eu sei que estás curiosa para saber a aplicação, é, por exemplo, no metro de São Paulo, revestiram, e depois tu estudas isto, as paredes com pessoas, porque tu sabes que quando estás a ser observado, tu não percebes isto conscientemente, quando estás a ser observado, isto reduz-te drasticamente os índices de criminalidade, não é? Porque te sentes-te observado e no fundo são só imagens que tens nesta parede, mas tu sentes-te observado e portanto isto reduz os níveis de criminalidade. E quando olhas à tua volta, a ética transborda por aí na sociedade em que vivemos? Olha, eu gosto de pensar que sim, porque só assim é que tu vais trabalhar, mas eu hoje eu hoje sei-me rodear melhor de quem eu encontro ao meu lado, não é? Portanto, pessoas tóxicas, pessoas pouco éticas, pessoas que eu sei que isso é muito relativo, o que é uma pessoa pouco ética, mas eu começo gradualmente, e eu acho que a idade faz mais isso, a retirar da minha vida. Se tu sabes que não podes influenciar essa pessoa de maneira nenhuma, então retiras da tua vida para te focares no teu caminho. E o teu caminho é um caminho de propósito, de ética, mas diria que sim, rodeio-me de pessoas que eu acho que partilham valores e propósitos, e mesmo que não sejam os meus, são pessoas com muito valores. E como é que se pode passar a ética? É através da educação? Sim, educação. Eu acho que há muita coisa que nós precisamos de explorar e desde pequenos, não é? Eu acho que há muito. E eu tenho esse caminho que é. Eu acho que alguém acreditou em mim para eu acreditar também em mim. Tu não nasces a acreditar em ti, não é? Se tu vives num contexto que desde pequeno te dizem tu és fraco, tu não és suficiente, tu nunca vais ser aquela pessoa, tu nunca vais conseguir. Isso é uma coisa que tu vais ser influenciado por essa crença limitadora. Se tu tiras isso do teu percurso e tu educas as tuas crianças com literacia financeira, com inteligência emocional, é uma coisa que não se fala das escolas. Eu achava que as pessoas são boas e más, e não, as pessoas têm preferências. E portanto a educação tem um papel brutal agora, e tu vais sempre a tempo, não é? De aprender, de te educar, de percebermos como é que as pessoas funcionam, mas ainda mais quando és criança. Tu falavas aí da importância da infância e do que nós passamos aos nossos filhos, e eu sei que o amor tu consideras, e vários especialistas consideram que o amor é a principal coisa que nós podemos dar aos nossos filhos para criá-los enquanto adultos autossuficientes e capazes de enfrentar dias maus. Sim, eu acho que sim. Eu acho que quando tu te sentes amado e quando tu sentes que não estás sozinho, não é? Eu acho que tu és capaz de fazer tudo. Quando alguém duvida de ti, ainda para mais quando tu estás numa
posição frágil, tu também duvidas de ti. E portanto eu acho que o amor, às vezes, tu falaste, eu sou filha de pais divorciados e infelizmente tem alguns colegas, amigos que se começam a divorciar e dizem: Inês, quero falar contigo porque eu quero fazer o que for melhor para os meus filhos e portanto diz-me por favor o que é que isso te impactou, como é que as coisas foram para ti. Depois esta questão de logística de vais para a casa de um, vais para a casa do outro. Eu sempre tive com a minha mãe, mas há pessoas que têm que se revezar entre pai e mãe. E nós ficamos muito preocupados com isso, mas no fundo muitas vezes o que eu digo é: dá amor, não é? Dá contexto, dá amor, faz com que o teu filho nunca se sinta perdido, porque já vai sentir. Tu, não é? Por mais amor que tu tenhas, tu já vais sentir naturalmente por tudo aquilo que a vida te expõe, independentemente do que for. Portanto, eu acho que o amor resolve muita coisa, o acreditares em ti e que alguém acredite em ti. E este facto de teres crescido numa casa cheia de mulheres, achas que teve influência claro que teve influência na mulher que és hoje, mas nas tuas preocupações e interesses, nomeadamente em liderança feminina, em igualdade de género? Sim. Olha, eu gostava de dizer que sim, mas eu durante muitos anos não vi isso. Eu hoje olho para trás e penso: uau, Inês, tu eras uma pessoa que tinhas privilegiada, que eras bem informada, e eu durante muito tempo não vi este gap entre homem e mulher, entre géneros. Eu não o vi à minha frente e depois eu dizia: não, as mulheres se querem chegar a cargos de liderança como os homens têm é que trabalhar muito. E não, eu também não olhava para os números. Vivi numa faculdade de engenharia, portanto também muito daquilo que eu sou aproximou-se de ser mais tough, de uma linguagem às vezes mais masculina, portanto eu não vi isso durante muitos anos. Hoje vejo e sinto na pele. Acho que como mulher e como mãe, muitas das coisas que me dizem, por exemplo, eu vi para Lisboa 3 dias e dizerem: mas onde é que estão as tuas filhas? Em casa? Mas estou em casa com quem? Com o pai? A sério, ele não se importa, não é? Tens muita sorte. Sim, tens muita sorte. Eu pergunto ao André, ao meu namorado namorado, pergunto-lhe: André, alguma vez te fizeram esta pergunta? E ele: não. Pois é, mas sabes que durante muito tempo, está tão enraizado que durante muito tempo eu não vi isto. Eu despertei há poucos anos atrás para: não, afinal isto é verdade, existe. E como é que nós podemos desconstruir isto, além do trabalho que podemos fazer no nosso seio familiar, através da educação, que eu sei que é um motor teu, a educação? Sim, olha, educar-nos, eu própria, não é? Eu falo-te destas coisas, mas depois estão sempre coisas a sair de estudos científicos em que te aproximam disto. É educar-te, é não teres medo de falar, porque eu acho que muitas vezes tu não queres falar porque tens medo de ser inconveniente ou de seres a vítima. Eu não quero ser a vítima, não é? Mas tu precisas de aproximar as pessoas a este tema, e este tema não é um tema de mulheres, é um tema de todos nós, não é? Sim, mas eu queria alargar a educação à escola. O que é que ainda não se aprende nos bancos da sala de aula e que já era hora de ser ensinado? Já aqui falaste de inteligência artificial, nada, que também pode ser, não é verdade? Também. Inteligência emocional e literacia financeira. Olha, eu acho que política, que saber viver em sociedade, a inteligência emocional tem uma coisa muito gira, não é? Que é tu perceberes que não é certo nem errado. Eu era muito exigente quando era miúda. Eu lembro-me na faculdade, eu queria tirar boas notas e portanto ficava até à última a fazer trabalhos e dizia aos meus colegas: não, mas como é que não ficaste? Tipo, eu fiquei até às 7 da manhã acordada e tu foste para a cama às 10, como é que é possível? E a pessoa dizia-me: não, Inês, mas eu prefiro descansar. Então, e isto está certo, não é? Porque cada um estabelece as suas próprias prioridades, mas eu achava que havia o certo e o errado. Hoje percebo que há preferências, que nem todos temos as mesmas prioridades, e esta questão da inteligência emocional, tu conheces o que é o teu perfil psicológico. Vou-te dar um exemplo na escola, que é: eu tirava muito parte das tuas notas na escola, imagina, 10% é para a tua participação em aula. E como eu sou uma extrovertida e falo muito e tenho facilidade em ir ao quadro, então eu vou ter uma nota ótima. E depois aquelas pessoas que são excelentes, mas estão caladas, não gostam de exposição, são introvertidos por natureza, vão ter negativa nessa nota. Isto não faz sentido, não é? Nós vivemos num mundo de introvertidos e extrovertidos, e eu acho que nós deveríamos educar as nossas crianças a sentirem, não é por seres introvertido que isso quer dizer que tu não sabes, que tu não podes ter voz. Tu dizias-me que era imperativo que o currículo pedagógico das tuas filhas, a Amélia e a Júlia, não fosse igual ao teu, que estudaste há mais de 25 anos. Sentes que esse trabalho está a ser feito? Não, de todo. Sinto que esse trabalho não está a ser feito. Os nossos conteúdos na escola estão a ser os mesmos. Sinto que hoje, e vemos as manifestações dos professores, sinto que as pessoas acreditam que há uma mudança que tem que acontecer e, portanto, quero acreditar que isso vai acontecer. Não sinto hoje, se tu me dissesses amanhã, as minhas filhas ainda são bebés, mas amanhã têm que inscrever-se no primeiro ano, na primeira classe, que isso já lhes seria entregue. Não sinto.
E onde é que poderíamos tocar para melhorar? É bater à porta do Ministro da Educação? Olha, também acho que já o estamos a fazer agora, não necessariamente com este propósito só de mudar os conteúdos, mas acho que já o estamos a fazer, portanto diria que passa também por aí. Mas acho que as escolas, as escolas privadas, mas não só, as empresas do privado, acho que podem apoiar. E eu própria. Eu tenho filhas numa escola, não é? Portanto, eu própria ir ter com a escola e dizer: olha, e se vocês entregassem esta sessão, era interessante, eu voluntario-me para o poder fazer. E depois, mais do que isto, as escolas não têm o ónus todo nem a responsabilidade, não é? As escolas vão dar as ferramentas, nós em casa, e portanto a educação funciona para tudo. Eu, enquanto mãe, tenho que me educar para levar esta voz às minhas crianças, porque não é a escola que as vai educar, a escola vai fazer parte do trabalho, e eu também. Sim, nos últimos anos e acho que muito graças à pandemia têm surgido tipos de ensino alternativos à escola tradicional. Achas que a escola tradicional tem de reinventar-se e que devemos estar atentos então a essas novas opções que nos vão surgindo? Eu acho que sim, olha, quando eu andei na escola, no meu contexto, claro, sair de Portugal, quando tu, por exemplo, a ir estudar no 10º ano ou na faculdade, ainda não era uma realidade que eu via, pelo menos no meu circuito e nos meus amigos. Hoje é uma realidade, o mundo está mais próximo, não é? Aproximou-se, portanto eu acho mesmo que temos que nos reinventar, claro que sim. No meio disto tudo, fazes ainda sessões informais para mentorar outras pessoas, Sim. com o propósito de give back. Como é que isto surgiu? Que vontade é esta? Ainda por cima pro bono. Como é que arranjas tempo também no meio da azáfama que parece ser a tua vida? Sim, olha, não é fácil arranjar tempo, mas isto é um chavão, não é? Nunca ninguém tem tempo para sim. nada. Mas eu acho que é uma coisa que acontece de forma muito espontânea, não é necessariamente ir a um sítio e dizer: olha, pronto, agora vou dar 5 sessões para o bono. Não é, Inês, olha, tenho este amigo que está a considerar fazer isto. Eu falo com essa pessoa e digo: olha, e se tivéssemos mais umas sessões para falarmos um bocadinho? E de certa forma o give back eu sinto que recebi tanto, sinto que houve tanta gente que influenciou a minha vida, não só família, professores, pessoas que me diziam: vai, Inês, tens tanta garra, tens um brilho nos olhos, tipo, tu queres mesmo fazer acontecer, que de certa forma o que eu acredito é que há muita gente que pelo seu contexto não consegue perceber o seu potencial. E portanto quando tu vês isto e dizes: não, vamos só sentar, tipo, deixa-me explorar isto contigo, seja 10 horas, 20 horas, o que for. Começou assim, por isso é que eu digo que é informal, não há Sim. necessariamente uma rede, uma estrutura, mas faço muitas vezes, portanto é muito comum. Sim, mas diz-nos a neurociência que dar aos outros, fazer bem aos outros, é uma das melhores formas de nós conseguirmos atingir aquilo que é a felicidade, que ninguém sabe muito bem o que é que significa. Tu nestas mentorias fazes os temas que tocas, normalmente mudança de carreira ou explorar capacidades técnicas que as pessoas, como disseste, têm e não estão a ver. Isso, mais uma vez, como é que tu vês o que a própria pessoa não está a ver? Também vem da tua infância cheia de amor por todo lado e do teu casamento, namoro, que Sim. também sei que é muito saudável e positivo para ti. Sim, eu diria que sim. Olha, na verdade, nestas conversas tu acabas por perceber o que é que são as crenças limitadoras de cada um de nós, não é? Que é: não, eu adorava fazer isto, mas na verdade eu não posso fazer porque X. E muitas vezes a única coisa que tu fazes é fazer questões, não é? Que é por questionares: mas porquê que não podes fazer? E essa pessoa começa a entrar ali numa lógica que é uma crença limitadora que tem, e quando tu tiras isso da frente e dizes: não, mas olha, tu podes. Acho que nós vivemos muito com medo e muitas vezes não questionamos este medo. Eu, por exemplo, quando me despedi da Farfetch, eu lembro-me de estar, eu pensei, já não sinto o propósito. Eu gosto muito da Farfetch, acho que é uma excelente empresa para trabalhar, mas revolucionar a forma como o mundo compra moda não era naquele momento o meu propósito. Eu andava assim mais motivada e eu não percebia que eu podia só sair daquela empresa, dadas as minhas condições económicas, depende da altura, não é, em que estás a falar, mas eu não percebia que uma decisão era: ok, vou sair daqui, depois outra decisão é para onde é que eu vou. Então muitas vezes nós vivemos com medos e com crenças que é: não tenhas medo, é tipo, és tu que tens de estar no driver's seat. Eu acho que muitas vezes na minha vida me fiz essa pergunta, que é: quem é que está a tomar esta decisão? Sou eu ou é a sociedade? E houve muitos momentos, e ainda hoje faço isto, que é: não, alguém quer aquilo por mim, não é? E não sou eu que quero. Então é tu desconstruís isto com alguém. Quando coisas tão básicas como as pessoas dizem-te: eu preciso mesmo comprar casa. E tu depois, quando desconstróis: mas precisas de comprar casa
Porquê? Para ter E a pessoa filhos nem e sequer construir é uma isso. vida. Para ter filhos, para não sei o quê, e tu dizes, mas porquê é isso que tu queres? Ou seja, muitas vezes é a sociedade que está no driver's seat das tuas decisões e não podemos fazer isto. Na escola era a típica delegada de turma a quem os introvertidos confidenciavam o que queriam que viesse a público e fosse resolvido. Acredita que todos têm voz e que as pessoas serão sempre o maior desafio de qualquer negócio. Foi membro do Conselho Pedagógico da Universidade do Porto, líder de Departamento de Ação Social da Associação de Estudantes de Engenharia, pertenceu à Tuna. No recreio gostava de dirigir as brincadeiras, sim, era uma mandona. Viveu sempre rodeada de amigos dentro e fora da escola, experimentou muitos desportos, voleibol, basquete, futebol, dança, ginástica acrobática, mas o balé foi a atividade que levou a melhor. Na fila para entregar as candidaturas à faculdade ficou a saber da existência de um novo curso, Bioengenharia, e pareceu-lhe uma excelente opção para não se comprometer com nada. Engenharia, biomédica, biologia, that's it, bora aprender um pouco de tudo. Sem um pai presente, teve uma mãe que se desdobrou para cuidar de 3 filhas em apenas 4 anos. Hoje é ela que se desdobra entre as 2 filhas, a Amélia e a Júlia, a mentoria pro bono, a educação, a compensação, a flexibilidade e a liderança feminina que desconstruímos na última hora com a Inês Odila na Antena 3 e na RTV3. Inês, obrigada. Obrigada. O que vamos fazer?